série que fala sobre isso, né? Assim como o mundo depois de nós, é uma série de 8 capítulos, o problema dos 3 corpos. Quando eu assisti o primeiro capítulo, eu falei, vou assistir. E eles falam nessa série, sobre uma mensagem que foi mandada ao espaço e que daqui 400 anos nós teremos uma invasão alienígena. Só que eles dizem nessa série algo muito forte, né? Que os cientistas começam a se suicidar e, além dos cientistas começarem a se suicidar, existe uma tecnologia que faz eles verem o futuro. Só que o que eu achei mais forte olha só, o Guardião da Fé está falando sobre um jogo que ele jogou, que o jogador pode fazer um hackeamento em massa de veículos, fazendo com que eles batam uns nos outros. Eu acredito que isso é possível. Só que nesse problema aí dos 3 corpos, irmãos, que é uma série da Netflix, eu estou dando spoiler aqui para vocês, né? Tem gente que não gosta da Netflix, muito menos de série, mas só para vocês entenderem, a inteligência desses extraterrestres, isso é a imagem, a fala, né? A fala, olha só. É que essa inteligência ela entrou dentro dos CERNs, que é o gerador da partícula de Deus, ou da antimatéria, ou da matéria escura. E eu acho interessante que eles entram dentro da ciência, vão confundir a ciência e vão modificar tudo até eles chegarem ao planeta Terra daqui 400 anos. Olha a ideia. Só que eles já mostram que já estão, é como que se eles geraram 2 programas sobre a Terra, que é a onisciência e a onipresença. Eles sabem tudo que os seres humanos estão falando, assistindo, pensando, e eles trazem aquilo que eu tenho falado para vocês, irmãos. E eu tenho falado com vocês que a inteligência artificial, ela é a onipresença satânica e olha só, a tecnologia quântica, que o filme fala muito sobre o quântico, que o quântico está há 20 anos na frente da nossa geração. E aí eles falam muito de tecnologia e que daqui 4 gerações os extraterrestres chegarão. E aí eles vão querer se preparar ou querer estudar. Só que, eu vou dizer algo para vocês, eles falam da conquista espacial. E agora, irmãos, a gente vê que a Rússia, os Estados Unidos, a China, eles não querem mais conquistar terras aqui. Eles estão querendo conquistar o espaço. E essa guerra espacial ela já está declarada desde a primeira pseudo-viagem do homem à Lua, que é a fake news criada pela América, dizer que a América conquistou o espaço antes da União Soviética. E agora a China diz que mandou uma sonda para verificar se tem água na Lua. É outra questão. Elon Musk quer levar 1 milhão de pessoas a Marte. E aí você vê que a ideia de conquista espacial, onde nós temos vida fora da nossa atmosfera, ela é gigantesca. E os governos do mundo estão nessa vibe agora de conquista espacial. E agora, irmãos,
bem lembrado, Guardião da Fé, fala do livro de Amós, né? Que os homens tentarão subir às alturas, mas o Senhor vai fazê-los descer. E é interessante esta série, porque está ligada a isso daqui. Olha o CERN, né, que fala do computador, que muitos cientistas foram contra o CERN, porque o CERN nada mais é do que isso, do que lançar mensagens ao espaço ou se comunicar com vidas em outras eras. Se você não sabia, o CERN, ele foi criado para criar comunicação com outros mundos. Essa é a ideia do CERN. E a gente vê que o CERN agora no Brasil, o Brasil se torna um protagonista do CERN. Olha que interessante, irmãos. O CERN, a bandeira do CERN é 666. Deixa eu colocar aqui a bandeira do CERN. A bandeira do CERN é o 666. Né? Mas olha só, o Brasil o Brasil se torna oficialmente Estado-membro do CERN. Um dos grandes passos no avanço e fortalecimento de pesquisas físicas de alta energia, o Brasil se torna Estado-membro associado ao CERN, o maior laboratório do mundo em pesquisa de física de partículas. Desde 1981, brasileiros trabalham com o CERN. Foi em 1990 que o Brasil passou a cooperar fortemente com o CERN, baseado em um acordo de cooperação internacional que permitia a participação de pesquisadores brasileiros no experimento Delphi. E aí agora, como Estado-membro associado, o Brasil possui direito de nomear representantes para participar de reuniões do Conselho do CERN e do Comitê de Finanças, dando maior possibilidade de participação dos países nas estruturas e ações dessa importante linha de pesquisa mundial. Além disso, brasileiros poderão se candidatar a cargos de duração limitada e programa de pós-graduação no campo industrial. Indústrias brasileiras têm direito de concorrer a contratos, aumentando a oportunidade de colaboração em tecnologia avançada. Agora, irmãos, olha só. Essa série da Netflix, né, o problema dos três corpos, fala sobre a inteligência extraterrestre entrar dentro do CERN. Para você entender a questão do CERN, deixa eu ver aqui, ó. Se vai abrir aqui mesmo. Tudo que você está vendo aqui em amarelo é o computador do CERN. Deixa eu colocar uma matéria aqui para você. Agora, o mais incrível do CERN, é só para você ter a noção. Olha só. Maior laboratório de física de partículas em Genebra, na Suíça. Ela tem mais... foi criada em 1954. A organização tem 22 Estados-membros e em 2010 tinha um efetivo aproximadamente de 2.400 funcionários em tempo integral e mais de 11 mil cientistas e engenheiros representados por 580 universidades e centros de pesquisas de 80 nacionalidades. Olha o tamanho do computador aqui, irmão, só para você ter ideia. Isso é o CERN. Ele é gigante, né?
Ele é gigante. Ele tem... ela é o maior e mais moderno máquina construída pela humanidade. São 27 quilômetros de túnel circular, construído a 100 metros de profundidade em relação ao solo de Genebra. Esse túnel, feixes e prótons são acelerados à velocidade da luz quando são forçados a se chocar. A partir desse choque de altíssimas energias, os cientistas conseguiram encontrar várias partículas elementares, até então apenas previstas em modelos teóricos. Destacam aqui o quarks e os bósons. Uma das descobertas mais importantes do CERN foi, sem dúvidas, os bósons. Teoricamente, tal. O CERN, pela sua excelência, é um centro de criação de novas tecnologias nas mais diversas áreas do conhecimento. Foi lá que nasceu a internet, o www, que revolucionou a comunicação mundial. A tomografia computadorizada, conhecida como PET, e a ressonância magnética, e recentemente foi desenvolvida a mais moderna técnica para tratamento de tumores cancerígenos, a radioterapia com feixes e prótons, já chamada de protonterapia. E aí, esse é o tamanho do CERN. Só que eu quero mostrar para vocês aqui, irmãos, a bandeira do CERN. E a bandeira do CERN, só para você ter ideia, como o www foi formado no CERN, tudo que é quântico está ligado ao CERN, essa aqui é a logo do CERN. E a logo do CERN é o 666. 666, olha lá, você tem 3 números 6 dentro do CERN. Você tem 3 números 6 dentro do CERN. E tem muita gente... Irmãos, isso daqui, a procura pela antimatéria ou a matéria escura é uma alusão ao próprio Império das Trevas, né? Então, já se ouviu vozes quando o CERN está numa uso excessivo de energia, gera-se como se fosse portais em cima do CERN. E para quem é de Campinas, para quem é de Campinas, tem um CERN em Campinas, que é muito menor do que o CERN da Suíça, mas são todas elas interligadas à comunicação. E aí eu vou dizer para vocês, irmãos, um dos monumentos que está no CERN da Suíça, que são assombrosos, é o monumento de Shiva, o deus do caos. Que seria como um apocalipse, né? Uma destruição planetária para o recomeço de tudo. Então veja que tudo está interligado. E aí, do nada, a Netflix lança esta série com uma mensagem preditiva assombrosa. E para você ter ideia, essa série ela já começa dentro do CERN. Existem os teóricos, irmãos, e aí eu tenho um amigo meu que é vibrado em extraterrestres, em vidas em outros planetas, que ele fala que toda a nossa tecnologia ela é alienígena. Ela é alienígena. Então, a questão da tecnologia quântica, da inteligência artificial, dessa questão de comunicação hoje, a questão das TVs de LED, as TVs 4K, toda a tecnologia, eles dizem, né,
Eles dizem que tem uma ligação com o extraterrestre. Mas nós sabemos que toda a ciência e conhecimento que o homem tem é porque ele veio do próprio Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus deu sabedoria ao homem. E querendo ou não, irmãos, eu sei que o que eu vou falar aqui vai soar meio, como é que fala? Meio estranho, mas toda essa ciência, ela não vem da Terra. Ela vem do céu. Porque foi Deus que colocou isso dentro do homem. Então e o que é o extraterrestre? Você sabe o que é extraterrestre? É tudo que não é da Terra, que vem do céu. Então, existe uma lógica em sabermos que toda essa ciência e conhecimento e sabedoria e tecnologia que ela hoje está sendo usada para o mal, essa tecnologia, né, ela vem de Deus, né, em que o mal quer se apropriar dela para destruir, para aniquilar, para gerar uma onisciência e uma onipresença satânica. Então, é muito interessante nós analisarmos as coisas dessa forma que eu estou falando, né? Então, essa questão de alienígenas, de vida em outro planeta, dentro da escatologia, você consegue viajar muito dentro dessas ideias. Primeiro, porque a Nova Jerusalém ela tem 12 portas. E a Nova Jerusalém, as portas dela não vai ficar fechada. E porta fala de acesso. Então, se as portas da Nova Jerusalém ficarão abertas, é porque nós teremos acesso. Agora, a pergunta que não quer calar é: nós vamos ter acesso a quê? Alguém sabe me explicar aqui? Outra questão. Nós somos um grão de areia diante do universo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Céus está no plural, terra está no singular. Então, no princípio criou Deus os céus. E tudo que Deus cria, Deus não cria para o vazio, ele cria para ser habitado. Então, existem mistérios que nós só entenderemos na eternidade. Outra coisa que quando você estuda sobre o servir e reinar com Cristo eternamente, significa que nós vamos trabalhar na eternidade, no estado eterno, aonde não haverá mais diabo, demônios, morte, influência pecaminosa, corpo glorificado. A Bíblia diz que nós vamos reinar e servir a Ele eternamente. E reinado e serviço fala de trabalho. Qual trabalho nós teremos no estado eterno? Então, são coisas que a Bíblia vai nos dar a entender. Que em todos os céus criados por Deus existe vida criada por Ele. E é tudo que vem de Deus. E nós só compreenderemos a dimensão disso tudo no estado de glória. Então não adianta. Daí nós caímos na teologia em Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós, os homens, e as ocultas pertencem a Deus. Então existem coisas que só vai nos ser revelado quando nós estivermos com o corpo glorificado. Então existe hoje uma ideia. E qual é essa ideia? A ideia é: eu vou reinar. A Nova Jerusalém tem 12 portas abertas. O pecado não vai mais existir. O diabo não vai mais existir. O anticristo não vai mais existir. Então, veja bem. Se a Nova Jerusalém terá 12 portas com acessos, para que e para onde esses acessos?
Outra coisa que o salmista revelou é que os carros de Deus são 20 milhares. Meu Deus. Os carros de Deus são 20 milhares. Quer dizer, na Nova Jerusalém existem carros. E carros são transportes. Então, são coisas que nós iremos entender quando nós estivermos lá. Eu acho que eu fui até longe demais dentro da minha fala aqui. Só que você vê que hoje a ciência quer anular tudo isso. Mas a Bíblia, ela dá vida a tudo que a ciência tem estudado. Então, é por isso que todo cientista bom que se declara ateu no final da sua existência, ele vai acreditar numa força superior. E é por isso que o CERN procura essa comunicação com os mundos, fora do nosso mundo. A maior projeção do CERN é criar